Eu tava vendo o feed de notícias, passando aqui os vídeos no TikTok, e aí eu me deparei com um vídeo do Vilela no podcast dele, Inteligência Limitada, uma coisa assim, não me lembro bem o nome do podcast, uma coisa assim. E aí é um pequeno corte da entrevista que ele fez com a Márcia Fernandes, a Sensitiva, e ele dizia, e na legenda estava do vídeo, estava assim: Márcia Fernandes previu catástrofe no Rio Grande do Sul. Qualquer um pode ver lá, ele deixa os vídeos no YouTube, tem todos os vídeos de todos os participantes que vão no podcast dele, e você vai ver que ela fala na entrevista que vê muita chuva para o ano de 2024. Mas ela não fala, eu vejo muita chuva no Rio Grande do Sul, que seria isso, que seria a previsão dela, porque chuva em muitos lugares, todos os anos tem. Teve chuva pesada na Bahia, que teve toda aquela catástrofe, que gerou toda a polêmica do jet ski do Bolsonaro. Teve chuva em Manaus, teve chuva em Vitória do Espírito Santo, muita enchente. Teve toda aquela chuva em Petrópolis. Já teve em São Paulo, em todo canto. Todo ano vai ter chuva em algum lugar. Agora, se ela tivesse dito, eu vi temporal que vai arrasar o Rio Grande do Sul. Aí tá certo, mas ela falou assim que via muita chuva para esse ano. Pro ano que vem também vai ter muita chuva em algum lugar. E como eu falei num outro vídeo, eu estudo astrologia também agrícola, que estuda o clima, que estuda. Eu aprendi isso, eu me apaixonei por essa parte da astrologia, de estudar o clima, com o astrólogo pernambucano que já faleceu. Foi através dele que eu comecei a me interessar por astrologia, o saudoso Vicente Vitorino de Mello, que fazia um almanaque do Nordeste. E nesse almanaque ele fazia previsões, baseado na Lua, baseado no planeta que regia aquele ano, se ia ser um ano de muita seca, de muito calor e tal. Mas essas questões do clima, que estão aí descontrolados pelo aquecimento global, pelo desmatamento desenfreado, pela poluição desenfreada, sempre vai acontecer grandes temporais em algum lugar. Então, se você fizer uma previsão do final do ano, dizer assim, vai ser um ano que vai ter muita chuva, vai ter em algum lugar. Aí você vai fazer um corte e dizer, olha, previu aquele temporal lá. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar aqui, sobre a massa sensitiva. Eu não quero atacar os dons dela, não quero. Eu acho que ela é uma pessoa muito interessante, tanto que ela fez muito sucesso, é boa de marketing, ela tem umas pegadas assim, umas tiradas, que vira meme, isso deu muita fama a ela. Ela teve ajuda de apresentadores para chegar onde chegou e também porque tem um talento. Ela é muito boa comunicativa, na comunicação ela é muito expert. Então ela se deu muito bem na TV, se deu bem no rádio, tem um programa há muito tempo que eu acompanho ela na Rádio Mundial. Mas ela começou como sensitiva, prevendo alguma coisa aí que deu. Não me lembro se foi dos Mamonas, não. Foi uma catástrofe aí que ela disse que preveu e isso deu fama a ela. Mas quando ela começou e todas as entrevistas que ela dava, era falando de mortos, de encosto, desse tipo de coisa. Depois que ela pegou o marketing mesmo, que pegou fama, que virou meme e tal, ficou famosa, ela começou a falar de astrologia, búzios, orixás, tarô, cartomancia, leitura de mão, grafologia, numerologia, cabala, tudo que você pensar, incenso, banho, reiki, tai chi chuan, tudo, já vi ela falando de tudo, né? E a pessoa pode estudar tudo, eu mesmo gosto de estudar tudo isso também, só que para você ser especialista e você trabalhar com aquilo ali, leva tempo, você tem que ter uma linha, porque é tudo coisa que leva a vida inteira, você não pode ser bom em tudo. Mas, enfim, ela vem se dando bem aí, ganhando muito dinheiro, diz que está rica com isso. Dizem, né? Eu não sei, eu nunca vi ela falando, mas dizem que ela ganha muito dinheiro porque São Paulo é a capital, o centro financeiro do Brasil, e ela tem passe livre lá nas socialites, nas pessoas famosas que procuram ela, então dizem que ela cobra muito caro e assim por diante. Por que eu estou falando na massa sensitiva? Porque, de repente, quando você busca nas redes sociais sobre astrólogos ou sobre astrologia, os vídeos que mais saem é dela. E mesmo que ela tenha feito um curso básico, ela tenha se empenhado em aprender astrologia, para as pessoas é fascinante mesmo. As pessoas podem aprender. E eu
não acho que a astrologia seja para todo mundo. Você tem que ter um dom. Eu não gosto desses cursos de escola de astrologia que dão aula para todo mundo, como se todo mundo pudesse aprender astrologia. É como se todo mundo tivesse o dom de ser cirurgião e não tem. A mesma coisa é a astrologia. Você tem que ter o dom, não é só a vocação. Não é só achar bonito, querer aprender para ganhar dinheiro. Assim como o tarô também não é para todo mundo, mas ficou banal. Todo mundo agora faz curso, todo mundo dá curso, como se todo mundo pudesse acessar o mundo sagrado dos arcanos, dos orixás e da astrologia. E não é assim. Enfim, há muitos anos atrás, quando comecei minha página de Umbanda Astrológica, ela até entrou em contato comigo uma vez, me perguntando sobre esse entrelaçamento que eu fazia da astrologia com Umbanda, se eu fazia o mapa dela e tal. Eu apaguei o comentário, tem muito, acho que foi 1900 foi 2012 por aí, mais ou menos que isso aconteceu. Eu disse que não e tal, não tive tempo de fazer, sei que não deu certo de fazer. Mas a minha crítica não é dela usar a astrologia, que eu não sou dono da astrologia. Enfim, ela está na mídia e eu acho, do lado positivo, eu acho bom porque divulga a astrologia. Pessoas que têm acesso à mídia como ela, que está sempre em podcast, em televisão, com as pessoas famosas, assim como o João Bidu fez com os almanacs dele, as revistas dele de banca de jornal, divulga a astrologia, mantém viva, mantém nos meios de comunicação o assunto vivo e divulga, faz as pessoas se interessarem. Mas do lado negativo, a minha crítica é que ela sempre usa a astrologia do lado mais banal, dos clichês. E as perguntas que eu vejo nas entrevistas sempre a ela é: qual o signo mais isso, qual o signo mais aquilo, o mais ciumento, o mais destemperado, o mais sensual, o mais aquilo. Esse tipo de coisa atrapalha a astrologia e leva ela para um tipo de superstição. Se por um lado ela divulga a astrologia e é positivo porque ela mantém o assunto vivo na mídia, por outro lado ela desqualifica a astrologia usando dessa forma. Eu vejo que ela sempre explica que tem que fazer o mapa e tal, que não é só assim, mas o ponto forte das entrevistas dela, você pode acompanhar, é sempre dizendo que virgem é isso, que peixes é aquilo, que escorpião é ciumento, que não sei o que, e não existe isso. Não existe esse tipo de astrologia real. A astrologia real, as pessoas são únicas e o mapa é individual. Tem uma certa inclinação para determinados arquétipos, para determinados temperamentos, para determinadas características. De fato tem. Mas não é uma coisa que você pode firmar. Todo escorpião é assim, todo pisciano é assim, todo virginiano é assim. Tem irmãos gêmeos que a diferença é gritante da natureza e do comportamento de um para o outro. E é uma das coisas que sempre tentam refutar a astrologia por causa disso dos gêmeos, porque não entendem o que é simbologia astrológica e o que é hierarquia astral e ancestral, do primogênito e do que é o filho secundário, terciário, mesmo que seja trigêmeos. Tem diferença, de segundos, de minutos, tudo isso vai ter diferença na natureza de uma pessoa, porque o ascendente está em movimento, a lua está em movimento e os símbolos eles agem dentro de determinados parâmetros e metas. Ou seja, a lua na casa 5 para o primogênito vai significar uma coisa. A lua na casa 5 do irmão gêmeos, que é o segundo filho, vai determinar outra. Tanto que você explica sempre o que os segredos da magia, ou seja, do que for, com a realidade. Essa é a chave de tudo que os magos encontram, é observando a realidade. E o que é que a realidade diz? O primogênito é o rei numa família real. Não é o que nasce em segundo lugar, a não ser que ele usurpe o trono, como Jacó fez com Esaú. O primogênito é o herdeiro principal, é o que representa o filho e tal, tem mais ligação com o pai. O segundo tem mais ligação com a mãe, um tem mais ligação com o sol, outro tem mais ligação com a lua. Então, mesmo sendo o mesmo mapa, as simbologias, metas e parâmetros. É isso que as pessoas não entendem. Então, a astrologia divulgada que nem a Márcia faz, o João Bidu faz e outras pessoas fazem, divulga a astrologia pelo lado positivo e pelo lado negativo. Esses clichês e essas coisas banais desqualificam a astrologia e torna ela como se fosse superstição, e as pessoas levam para esse campo aí de dizer que é pseudociência.